Honra e glória ao Cordeiro de Deus, honra e glória a Deus, o Eterno, o que fez os céus e a terra. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Já orei a Deus e agora apenas vou ler alguns versículos da sua santa palavra, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 11 em diante, onde diz: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo o Senhor, moveu-se de uma íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Somente até aqui, irmãos. Então aqui, irmãos observam que sempre eu coloco um som, porque eu moro numa avenida muito movimentada. Pode vocês ouvirem barulhos de veículos ou até buzinas, mas o importante agora é esta buzina que vai tocar, que é a palavra de Deus, uma buzina que consegue derrubar muralhas, abrir caminhos. É uma trombeta que ninguém pode fechar, que ninguém pode parar de fazer tocar, porque essa trombeta está tocando nas quatro extremidades da terra. Seu poder é incalculável, sua glória é inefável, sua pureza é inquestionável, a sua legitimidade também é inquestionável. Não há como tirar a legitimidade da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, embora no passado se chamava Escrituras, porque ainda não havia sido imprimida num livro. Depois que João Gutenberg, o pai da imprensa, imprimiu, então temos os livros compilados, todos aqui com versículos, capítulos e etc. Os únicos livros, alguns livros que nós temos, nós não falamos capítulos. Por exemplo, o Salmo, nós não falamos capítulos, nós falamos Salmo 1, Salmo 2, porque Salmo, além de ser livros sagrados, não é? Também eram cânticos que são usados até hoje para louvar a Deus lá em Israel, onde Deus me deu a graça por misericórdia de algumas vezes ir até lá, não com caravanas e turismo, mas para a missão da obra de Deus, aonde em algumas vezes eu fui até cercado pelo exército e Deus me livrou da morte. Agradeço a Deus, irmãos, porque não me arrependo nada do que fiz e nem do que vou fazer para Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus não tem explicação, é algo singular, não tem como manifestar dentro do ser humano o que é Deus. É algo sensacional, maravilhoso, esplêndido. Irmãos, é algo que sem Ele não vale a pena viver. Por isso, irmãos, tenha cuidado, você pregador, tenha cuidado, que as suas palavras não sejam palavras que tiram a esperança da vida daquele que não conhece muito bem a Escritura. Existem pregadores que facilmente condenam aqueles que estão sentados nos bancos, às vezes por algum pecado que cometeu, por algum erro, e já condenam, não conhecendo direito o que é a misericórdia de Deus. Porém, se esse pregador na sua casa ocorrer o mesmo erro, ele vai fazer de tudo para que o seu filho, a sua filha ou alguém da sua família que cometeu algum erro seja encoberto, ou até mesmo ele vai dar uma desculpa para que aquele que está na sua família tenha o direito do perdão, vamos dizer assim. Enquanto aquele que não é filho dele, não é parente dele, não custou nada para ele, ele joga fora da igreja. Esse pregador, ele tem que se redimir diante de Deus.
Quantas almas você já jogou fora, meu amado, querido irmão? Ah, não está aqui porque não guardou a palavra. Qual palavra que ele não guardou? A sua ou a de Deus? Ou você não ensinou? Ou você não admoestou? Ou você não foi visitar quando precisava? Quando nós estamos num trabalho espiritual, irmãos, nós temos que nos dedicar a esse trabalho. Não deixar de qualquer maneira, porque sabe, Deus vai pedir conta para você. Não sei porque Deus está me dando isso, porque Deus já pediu conta para mim. Estava numa igreja uma vez e falei áspero com o irmão, sem maldade, eu não sou de falar áspero. Quando acabou o culto, eu fui na casa daquele irmão, pedi perdão para ele. No outro dia na igreja, eu me levantei diante da igreja lotada e disse para toda aquela igreja: irmãos, eu quero pedir perdão para este irmão aqui. Eu já fui na casa dele e já pedi perdão, mas vou pedir de novo diante de todos vocês, porque ontem eu errei com ele. Eu pedi para ele, ele estava controlando o som, irmãos. Ele abaixava o som, daqui a pouco ele levantava e ficou com aquele negócio de abaixa e levanta. E eu falei meio áspero, falei: irmão, deixa o som como está, por favor. Só por causa disso, eu fiquei com meu coração machucado, irmão. Mas tem irmãos que falam tantas coisas para os outros, não é? E parece que não faz falta, não está nem aí, irmão. Tenhamos cuidado, o Senhor Jesus não quer isso de nós. Ele quer, isso é uma alerta, até para mim, não é só para vocês não. Eu também me coloco dentro deste contexto, certo? Para ninguém dizer, está acusando alguém, não. Eu quero ser o primeiro a estar dentro desse contexto. Então aconteceu que quando o Senhor Jesus, irmãos, entrou naquela cidade de Naim, como nós lemos, ele viu aquela multidão e aquela mulher com seu filho e se moveu de compaixão. Irmão, mexeu no sentimento do Senhor. Bem-aventurado aquele que a sua oração não é uma oração decorada, mas ela mexe no sentimento de Deus. Se a tua oração mexer no sentimento de Deus, você pode ter certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Se a tua humilhação chegou a mexer no sentimento de Deus, não há ninguém nessa terra que pode impedir o perdão que Deus quer dar para você. Ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor não pede licença para ninguém. Porque não foi ninguém que morreu na cruz por você, nem por mim, foi Jesus Cristo. Eis aqui uma palavra de esperança para você que pensa que não tem esperança. A esperança se chama Jesus Cristo. A vida se chama Jesus Cristo. A paz se chama Jesus Cristo. Se alamande levore, se tu creres no Senhor Jesus Cristo Nazareno, o Yeshua Hamashia, você terá o direito da vida eterna. Se você chorar e buscá-lo, você vai encontrá-lo, porque ele nunca manda ninguém embora. Tem irmãos em algumas denominações aí que eu já subi, que falou assim: olha, irmão, se você não está contente com esta denominação, que vai embora. Ora, irmão, que espírito é esse que manda alguém embora de dentro de uma igreja? Se este determinado servo tivesse o Espírito de Deus, ele procuraria o irmão e falaria com ele: irmão, que posso ajudá-lo, no que eu errei? Me fale, irmão, eu quero estar em comunhão com você, eu quero estar em comunhão com a tua família. Glória ao nome do Senhor. Não, o irmão mandou embora, porque para ele tanto faz como tanto fez. Se já tem 50, se ficar 49, tá bom para ele, porque ele quer um público. Mas aquele que ama Jesus Cristo, ele não se preocupa com o público. Lembramos da parábola daquele pastor que tinha 100 ovelhas, mas ele deixou uma para trás. Irmão, ele podia dizer: perdi uma ovelha, não tem problema, mas ele foi atrás
atrás daquela que ele perdeu, porque ele sabia que aquela também era uma ovelha. Assim é o Senhor, irmão. Ele vai ao encontro da quem aquele ama. E ele foi ao encontro desta mulher em Naim e viu aquele filho morto no esquife, aquele mancebo, mas o Senhor parou o esquife e disse: mulher, não chores. O que seria que iria acontecer naquele momento? Ali deve ter causado algum impacto, porém onde está o Senhor é impactante, é glorioso, é maravilhoso. Naquele momento o Senhor olhou, aleluia, para aquele defunto e chamou e disse para ele: levanta-te, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E no mesmo instante aquele mancebo levantou. O Senhor pegou ele se sentou, ele começou a falar, e o Senhor entregou ele à sua mãe, e a todos se apoderou um grande temor, e todos glorificavam a Deus. Irmão, isso sim é o verdadeiro amor. Mesmo depois de morto, mesmo depois de defunto, o que está escrito sobre esse moço? Vocês sabem se ele dava bom testemunho, se ele era um homem que cria ou não cria? Ninguém sabe nada, não fala nada a respeito dele, mas naquele momento o Senhor estava ali para ressuscitá-lo, para dar para ele uma esperança. Mesmo depois de morto, ele teve a esperança de encontrar com Jesus Cristo. Por isso, irmão, eu vou te falar uma coisa: eu creio no Deus que ressuscita não só a carne, mas ressuscita até a alma. Agora, se você crê que uma alma morreu e ela já não tem mais esperança, aleluia, não tem esperança aqueles que pisaram no sangue do Cordeiro. Quem são os que pisaram? Aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo e não voltaram atrás. Mas aqueles, irmãos, que às vezes por uma fraqueza ou por um deslize se humilharam e ficaram ali na humildade e na humilhação, buscando o Senhor, não dentro às vezes de uma igreja não, irmão, porque às vezes dentro da igreja a pessoa fica com depressão, a pessoa fica doente. Sabe por quê? Porque aqueles que estão lá dentro, junto com as ovelhas, as matilhas que estão envolvidas no meio do rebanho, os lobos que estão lá junto com as ovelhas, vestido de ovelhas, começam a olhar com os olhos atravessados, julgar e apontar, e aquela alma não tem coragem de voltar mais, porque ela se sente repudiada, ela se sente abandonada. Irmão, bem-aventurado você que pega a ovelhinha no colo, coloca no teu ombro, e nem que for na tua casa, você cuida dela, nem que você for na casa dela toda semana e faz um culto para ela, dá para ela o pão que vem do céu, glória ao nome, aleluia, a água da vida, e ela vai ficando curada, e ela vai percebendo que o amor, que a igreja não é somente as quatro paredes, a igreja sou eu e você. Quando nós nos reunimos, 2 ou 3 ou 4, aí está escrito: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Irmão, se eu me reunir com 3 irmãos aqui para orar, para pregar e cantar, aqui se torna uma igreja, aleluia. Muitos acham que igreja, aleluia, no sentido igreja tem que ter 500, 1000, 1500. Existem vários tipos de interpretações de igreja: a igreja física, a igreja CNPJ, que é jurídica, e a igreja espiritual, que é comunhão, a igreja que está aí dentro daquela denominação, aquele que está na graça de Deus, aonde aquela igreja contém a graça de Deus, porque a igreja não é graça, não existe nenhuma igreja que seja graça. A graça é Jesus Cristo, o único ser divino que é a graça é Jesus Cristo Nazareno. Dentro da igreja pode conter a graça, porque dentro da igreja tem aquele que mente, tem aquele que rouba, tem aquele que desvia coleta, tem aquele que fala mentira em cima do púlpito, tem aquele que manda mensagem mentirosa no WhatsApp. Está lá na igreja, e quer dizer que ele está na graça? Não está, porque ele está fazendo tudo aquilo que está fora da palavra. Mas também tem aqueles que andam na doutrina,
genuína, que amam a Deus, esses estão na graça. E esses não pensam igual aos outros. Por quê? Porque eles têm amor, eles têm misericórdia, eles buscam a alma que está machucada. Às vezes são caluniados porque vão buscar aquele irmão ou porque foram visitar aquele irmão. Uma vez alguém foi visitar a minha pessoa, irmão, que estava enferma. E alguém havia falado tanta coisa a meu respeito, irmão, e aquilo não era real. Bendito é o nome do Senhor. E o irmão falou para ele: vou visitar o teu irmão, o meu irmão. Falou para o irmão do ministério, e aquele irmão disse: só se for teu irmão, porque meu ele não é. Quando a visita chegou na minha casa e me disse aquilo, eu estava doente, irmão. Estava uma depressão profunda, eu não conseguia nem falar, mas eu falei: então vamos fazer uma prova se Deus está ou não está aqui. Se Deus não nos visitar, é porque Ele não é comigo. Vocês estão ouvindo os homens, agora vamos falar direto com o Deus vivo. Dobramos o nosso joelho, irmão. Quando dobramos o nosso joelho, a glória de Deus desceu naquela casa. Aleluia. A filha daquele irmão que ia passar por uma cirurgia, Deus tomou alguém e falou da visão dela, que ela ia operar. O esposo dela, 6 meses desempregado, Deus tomou alguém e disse: amanhã, antes do meio-dia, o teu telefone vai tocar e Deus vai abrir uma porta de emprego. Naquele momento, quando levantamos daquela oração, aquele irmão olhou e disse: irmão, Deus está contigo. Eu já sabia, irmão, porque Deus já tinha mandado um anjo por misericórdia para falar comigo. Glória ao nome do Senhor. Mas infelizmente a matilha, que não vai atrás das ovelhas, gostam muito de ver a ovelha morta e machucada. Fica um recado para a matilha: cuidado, quantas ovelhas você já matou? Saiba que no último dia você dará conta de todas elas. Faça como o Senhor Jesus, vá procurar ressuscitar o filho da viúva, o filho, aleluia, da mulher de Naim. Não aquela Naim, mas quantas Naíns existem no mundo, e quantos filhos de viúvas, espiritualmente falando, foram jogados nas drogas, nos vícios, por causa da pregação que sai da boca daquele que não tem conhecimento das sacras e sagradas letras, da bendita palavra de Deus, e ainda tem a coragem de dizer que aqui contém a palavra de Deus. Que absurdo, irmão. Aleluia. Um dos maiores teólogos da época, glória ao nome do Senhor, ele contestou isso e provou, aleluia, em tese, que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, enquanto outros que se acham sábios e que não têm conhecimento algum daquilo que é espiritual, porque nem orar oram, aleluia, nunca sentiram nem viram nenhum milagre, ficam falando coisas que não deve. Ora, irmão, respeite a Bíblia, respeite Jesus Cristo, porque Ele também é a palavra viva. Sim, Ele é, mas respeite o que está escrito aqui, aleluia. Ah, mas não existia a Bíblia. Bíblia é agora, porque é um conjunto de livros. Irmão, não interessa se é um conjunto de livros ou deixa de ser. Interessa que ela é a palavra de Deus. Interessa que você tem que ajudar, buscar as almas, ao invés de ficar preocupado com a tua instituição, porque a tua instituição não está nem aí com você. Quer saber o que a tua instituição fará? Se você escorregar amanhã, ela vai te esquecer, ela não vai nem te procurar, ela não vai nem querer saber quem é você. Vão passar na rua e nem vão te saudar, porque você escorregou. Às vezes nem fez nada, mas às vezes alguém falou e alguém ficou com ciúme de você, por causa do dom que você tem de se expressar. Ali vão arrancar você fora. Aí quando você estiver lá na sarjeta, você vai ver quem é o seu amigo e quem é o seu admirador. Fique sabendo, irmão, glória ao nome do Senhor. Ai daquele que não acreditar nesta palavra. Ai daquele que dizer que aqui contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Ai daquele, aleluia, que negar aquilo que é de Cristo, porque diz que todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, quer dizer que a palavra que se manifestou veio em carne, e que está escrita aqui, aleluia, também tem o espírito do anticristo. Então toma cuidado, o Senhor quer ressuscitar em você alguma coisa que você não sabe, e Ele te diz hoje: eis aqui uma oportunidade.
Creia em Jesus Cristo, não creia numa placa, não creia numa CNPJ, porque na hora que Jesus Cristo vir, você não vai ter uma plaquinha escrito aqui, eu sou da igreja fulano de tal. Se não tiver escrito aqui, eu pertenço a Jesus Cristo, você fica e aquele que é de Jesus Cristo vai. Semana passada, muitos chineses foram mortos, degolados, aleluia. Eu tenho, irmãos, conhecimento disso, por causa que creram em Jesus Cristo, não são da tua denominação, mas creram em Jesus Cristo. Como é que faz, irmão? Eles vão para o inferno porque não tem a tua denominação lá, foram cortados os pescoços. Uma irmã, para você saber, arrancaram o braço dela fora inteira com uma espada. Alguém do ISIS cortou o braço dela com uma espada para ela negar Jesus Cristo, ela não negou. Você sabia disso? Você não sabia, Alamanaia, mas fique sabendo agora, se não pesquise que você vai achar. E era da tua igreja? Pode ver se era, não era, mas ela creu em Jesus Cristo. Como é que fica? E agora? Você diz que é só você que tem a graça? Tome cuidado, irmão. Volte as suas palavras atrás. Seja crente, seja homem, e seja homem de Deus, para pôr a tua cara e falar a verdade, e não ficar mentindo aí na internet. Em nome do Senhor Jesus. Ele está nervoso. Isso não é pregação, não. Eu não estou nervoso. Isso é convicção, é certeza que o único ser divino que salva é nosso Senhor e nosso eterno Salvador, Jesus Cristo, que vive, que reina, não só por hoje, mas por uma eternidade. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos e que a graça de Jesus Cristo, a sua santa palavra, aleluia, aleluia, permaneça dentro de vós para uma vida eterna. Amém.